Dia de episódio novo aqui no podcast que é para cuidar, inspirar e transformar a sua vida, o VOPcast. É isso aí, seja bem-vindo a mais um episódio. Hoje, empreendedorismo na área da saúde. E hoje, o nosso episódio do VOPcast para cuidar, inspirar e transformar, olha, tá muito especial, porque o convidado aqui é o que faz o meu coração bater mais forte. Opa, vamos voltar aqui para a realidade séria do negócio. Hoje eu estou aqui com o Dr. Alciomar Veras, meu marido, para falar um pouquinho sobre empreendedorismo na área da saúde, especificamente dentro do âmbito da psicologia, mas também através da profissão, do exercício da medicina, como empreender, como exercer, talvez, esse chamado na sua vida. E essa é a nossa proposta hoje. Alciomar, seja muito bem-vindo ao nosso VOPcast. Obrigado pelo convite. Obrigado por estar participando dessa temporada aqui do VOPcast. Eu acho que é uma temporada muito especial que sedimenta o conceito desse novo podcast que está sendo apresentado, né? Sim, um podcast para cuidar, para inspirar e para transformar. Quando a gente fala de cuidado, de inspiração e de transformação, dentro do empreendedorismo eu acredito que tem essa conexão com o chamado de vida. Então você que é médico, às vezes a gente coloca a caixinha da medicina aqui e do empreendedorismo do lado. Eu queria saber como é que começou na sua vida essa questão do empreendedorismo dentro da área da saúde. Bom, para quem não me conhece, eu sou médico, sou ortopedista e, como você falou, eu sou empreendedor da área da saúde também. Desde sempre, muito cedo, eu tive essa veia voltada para a área comercial. Minha família vem de uma área comercial, mas de uma outra área. Então, essa veia comercial sempre teve comigo. Quando eu fui fazer medicina, exercer medicina, que eu voltei para o Piauí, depois de anos morando fora, eu tinha aquela mosquinha que me levava para o lado do empreendedorismo. Então, há 12 anos atrás, nós começamos o projeto e montamos a nossa primeira clínica. Em sociedade com outros médicos, nós montamos um centro médico de policlínica. E esse centro médico, ele faltava uma coisa, faltava um cuidado especial com a área da saúde mental. E isso sempre me incomodou. Eu sempre quis propor para a cidade alguma coisa que relacionasse a saúde mental. Então casou, e eu acho que isso é uma questão de propósito que Deus colocou na nossa vida, de você ter esse lado e querer trabalhar com saúde mental. Então nós desenvolvemos esse projeto e criamos aqui o Instituto, que ele trata exatamente da saúde mental. Então é um segundo investimento na área da saúde. Além disso, nós temos mais uma outra clínica que é voltado para a questão da estética também. Então é uma terceira clínica, um terceiro investimento. Eu acho que empreender, em primeiro lugar, você precisa entender o que é o seu propósito. Não adianta você sair empreendendo em uma coisa, outra, se você não tem propósito naquilo que você faz. Então vai se perder com certeza ao longo do tempo. E empreender na área da saúde, especialmente na área da saúde mental, é uma coisa que eu sempre tive essa vontade, sempre entendi que a gente precisava retribuir, e a retribuição vinha através também da saúde mental. Eu entendi assim que dentro da sua fala vem muito essa percepção da sua vivência clínica, porque a gente entende que as doenças psicossomáticas, elas acontecem. Eu acho que dentro do consultório, uma vez a gente estava conversando e você disse, Amanda, de 10 pacientes, 7 eu percebo que existe esse viés psicossomático. Dói tudo, dói, eu não entendo, dói da cabeça até o pé. E essa fala é muito recorrente. Eu entendi, compreendi que essas dores, elas nascem muito mais a partir da alma do que uma lesão física. E a gente costuma ter uma brincadeira interna dentro de casa. Posso contar aqui o que é mais fácil na profissão e mais difícil? Vou contar. Eu falo assim pra ele que é mais fácil consertar osso que quebra. É mais fácil. Falo, sua profissão é mais fácil consertar um acidente que alguém quebrou o braço, fez uma lesão, do que você conseguir, através de um atendimento clínico, emocional, acessar ao que dói, acessar o conteúdo da alma que foi quebrado
e fazer com que aquela pessoa se sinta acolhida para poder falar dessa dor. Então, quando eu falo e entendo que empreender na área da saúde, da sua mente, da sua alma, é você perceber essa nuance, sabe, Elciomar? Entre qual é o meu propósito, qual o chamado que eu tenho, como isso faz sentido para a minha vida, e aí sim investir os recursos, capacitação, treinamento, que a gente sabe que acontece e que é preciso para poder alcançar a vida das pessoas. Mas eu queria que você falasse aqui um pouquinho sobre os desafios do empreendedorismo, no sentido de que as pessoas, você falando aí, ó, a gente tem um investimento aqui, outro ali, de repente quem está assistindo a gente olha assim, para eles é fácil, né? Ela é psicóloga, ele é médico, tem recurso. Não. Eu queria que você falasse sobre essas primeiras sementes que a gente tem que adubar a terra, preparar, levantar aqui, ó, nós dois, né? Levanta o braço e vai de encontro, vai em frente ao investimento daquilo que traz propósito pra gente. Então, como que você encara isso? O empreendedorismo e as primeiras sementes rumo a esse propósito, a esse sonho que de repente você que tá com a gente tem dentro de você aí. Empreender não é fácil, né? Eu sempre costumo dizer que empreender depende muito de coração. O próprio médico, ele já é um empreendedor quando ele resolve empreender dentro da sua profissão. Ele resolve se formar, quando ele se forma, ele resolve ir fazer uma residência, então, fazer uma empreender é inovar, nesse sentido. Empreender é sair de uma zona de conforto. Eu entendo que empreender é buscar o algo mais. Quando você se forma médico, você pode ser um médico. É tranquilo, é ótimo, mas você quer empreender, você quer fazer algo mais. No meu caso, eu fui fazer residência em ortopedia. Depois disso, eu fui fazer uma subespecialização na parte de ombro e cotovelo. Depois disso, eu fui fazer mestrado, fui fazer MBA em gestão empresarial. Então, tem todo um contexto, né? Então, empreender basicamente, ter um inconformismo dentro de si e buscar solução para esse inconformismo. E o inconformismo eu não quero estar no mediano, porque o mediano está mais perto do medíocre. Então você busca fazer alguma coisa diferente. E aí você vai entendendo, dentro das inúmeras vertentes que tem, no que você pode transitar. E a gente foi buscar essa transição exatamente dentro do viés do mercado da saúde, que são as clínicas, que é o instituto. A gente identifica. Quando eu comecei a atender pacientes em que eu via que as dores emocionais eram muito maiores do que as dores físicas e que, obviamente, eu teria muita dificuldade de tratar as dores emocionais, porque eu não sou treinado para isso, eu sou treinado para operar, completamente diferente. Eu passei a entender que eu preciso também trabalhar a dor emocional. E aí é onde casou a ideia do Instituto, que trata exatamente de vida, otimismo e propósito. Então eu pego essa bola e passo essa bola para o Instituto poder dar continuidade a esse tratamento, que eu acho que é muito importante. Você não consegue tirar uma pessoa... Tem uma evolução boa, um bom prognóstico, até clínico, de uma cirurgia que você faz. Exato. Se a pessoa não estiver emocionalmente Você não consegue evoluir, preparada. Você não consegue evoluir, você evolui até um certo ponto. E aí, porque o emocional, ele faz parte demais. Eu acho que se não houver uma equipe multidisciplinar para tratar, você dificilmente consegue 100% de tratamento. E aí vem a fisioterapeuta, vem o psicólogo, psicoterapeuta, o educador físico. Tudo isso é uma gama de possibilidades. E dentro dessa questão de gama de possibilidades, eu gosto muito de falar sobre ser indesistível. Então, o empreendedor, ele precisa ser alguém indesistível. Porque, gente, os primeiros anos do empreendedor são desafiadores. É essa semente que é lançada e que você vai ter que regar, você vai ter que estar ali, de repente não vendo o fruto aparente dela, não vendo florescer, não vendo crescer. Né? O feijãozinho, a fase mais difícil, né? O feijãozinho, quando ele começa a germinar, ele germina para baixo. Então, o aprofundamento, esse enraizamento, quanto mais profundo, depois mais condições de expandir para fora você tem. Então, dentro dessa percepção, o que é que te faz empreender? O que é que te faz
acreditar nos sonhos, eu trago as loucuras para ele. Olha, vamos montar um espaço que seja uma experiência para as pessoas, que ofereça um conceito diferente de acolhimento desde a hora da chegada, abertura de porta, tudo isso. O que é que te faz investir e empreender nesse sonho? Como é que você consegue ser indesistível quando a gente chega no fim do mês e assim, vamos ver os números, olha, vamos continuar investindo aqui, vamos investir. Gente, a gente nunca para de investir. O que te faz ser indesistível na visão de empreender dentro da saúde emocional? Não é fácil. Ser indesistível não é fácil. É uma tarefa muito difícil. E é um exercício diário. Porque a cada dia vem uma luta forte para que você pare, tentando te parar. Então você precisa ter a consciência certa do propósito que você quer. O teu objetivo, que é o objetivo de transformação. Aqui o objetivo não é financeiro, o objetivo é transformador. Do ponto de vista empresarial, a cada 10 empresas que abrem no Brasil, em um ano, mais ou menos 6 são fechadas. Em 2 anos, mais ou menos 9 desses CNPJs abertos, eles estão sendo extintos. Então não é fácil empreender no Brasil. Você tem que ter ideia de que você precisa ter capital de giro, você precisa segurar aquele investimento, você precisa ter retorno daquele investimento para poder você fazer. São estratégias que precisam ser feitas, né? E precisa ter estudo, precisa todo um aparato. Então, às vezes, a pessoa coloca uma empresa sem ter nenhum conhecimento da área. E isso fatalmente vai levar à falência do projeto. Então, você tem que estar muito atento nisso, tem que ter os indicadores, acompanhar os indicadores, ser acompanhado, ter pessoas próximas na qual possam te ajudar nisso também. Então, entender de indicadores, acompanhar esses indicadores são os principais pontos para quem quer ter uma empresa com saudade, que seja saudável. Alcemar, e quando a gente fala sobre essa questão dos fatores que você levantou agora, empreendedor, uma pessoa, olha, eu me reconheço como alguém que gosta de inovar, que quer fazer algo diferente, mas eu abri a minha empresa e eu preciso retirar um Prolabore dela no primeiro ano. E aí? Desafiador. É muito desafiador, porque existem empresas que no primeiro mês vai dar um ROI excelente. Que é um Peraí, aperta ROI. Traduza para quem está escutando. ROI significa retorno sobre o investimento. É o principal indicador de uma empresa. Você, para montar uma empresa, você tem que saber exatamente do ROI dessa empresa. Qual é o retorno sobre o investimento. Se você não tiver ideia disso, você não sabe onde é que você vai chegar. Então, você precisa ter o make-up dela, qual o tempo de retorno dela, e você tem que ter entendimento do ROI. Então, são vários fatores que você tem que ter. Então, se você coloca uma empresa, lógico, você pode ter um boom absurdo e no primeiro mês você já tirar tudo que você investiu e ter um Prolabore daí tudo. Não, gente, onde é esse lugar? Mas pode acontecer, de repente você desenvolve Você conhece algum caso assim? Conheço vários cases de muito sucesso no qual você colocou, por exemplo, você pega um infoproduto, por exemplo, você tem uma ideia, você põe um infoproduto, esse infoproduto ele pode te dar um ROI absurdo em cima do seu investimento. Dentro do marketing digital, empreendendo no marketing digital. Empreendendo no marketing digital. Você pode desenvolver um produto, colocou esse produto de venda, ele explodiu de venda. Pode acontecer. Não é a regra, são exceções. Então você tem que trabalhar com a regra. O que é a regra? É você ter um capital que vai segurar aquela empresa por no mínimo 6 meses. Entendeu? Você não pode tirar no mínimo dentro de 6 meses daquela empresa, porque senão você quebra, você não consegue ter capital. Então não adianta você ter 200 mil para montar um negócio que vai te comer os 200 mil. Senão, no mês seguinte, você não tem como girar, o capital não entrou, tem muita coisa que fica para depois, pagamento com cartão de crédito, taxa de cartão de crédito, taxa de assiduidade, imprevistos que podem acontecer. Então, o mercado exige cuidado, o mercado exige gestão. Se não houver gestão, praticamente todas as empresas vão fechar. Quem está te escutando, te vendo aqui, né, olha e fala assim, poxa, esse cara é um homem de sucesso. Mas eu queria que você falasse também do que te levou ao sucesso. E o que nos traz ao sucesso dentro do empreendedorismo são muitas vezes as experiências não tão positivas. Então, de forma direta, você já quebrou? Como é que foi isso? Uma das coisas que nos leva a ter sucesso são princípios.
Ray Dalio, tá citando o livro Ray Dalio. Nós trabalhamos com base de princípios. Então nós temos Deus e a família, que são os nossos principais princípios. Então nós colocamos esses princípios como inegociáveis. Sim. Então nós temos a nossa família, nós temos Deus e nós temos esses princípios que não mudam, independente de em qual empresa eu estiver. Eu posso estar à frente do VOP, posso estar à frente de 20 VOPs quando nós expandirmos isso aqui, criarmos uma rede de franquia. Quem sabe a gente chega nisso. Então, o sucesso começa quando você tem princípios e você segue esses princípios. As oportunidades A, B, C virão, mas se você tiver princípios, essas oportunidades não vão fazer você mudar. E princípios que vão reger a sua vida, porque a partir do momento que você segura os princípios, que você é fiel aos princípios, você certamente vai fluir de uma forma muito positiva, mas se você quebra os princípios, certamente lá na frente... Eles vão te quebrar. Isso é muito fato. Se você quebra princípios, mais na frente os princípios vão te quebrar. Então tá, pra você... Eu perguntei se você já quebrou. Já quebrei. Tá me colocando aí, me conte. Eu já tive... Quando eu falo você, gente, dele, é a gente, porque... Eu já tive empresas que... Eu já tive várias empresas, né? Conte a sua primeira empresa. Eu acho que uma das minhas primeiras empresas foi uma empresa de... Se você mentiu, eu vou contar. De distribuição de coco. Muito bem. Né? Quando eu passei na faculdade de medicina... Eu primeiro passei na faculdade de Direito e cursei por muito pouco tempo, não me identifiquei, fiz vestibular para medicina, passei para medicina e durante um tempo que eu fiquei entre uma faculdade e outra de aula, de greve e tal, da Faculdade Universidade Federal do Piauí, eu tinha que arrumar dinheiro. De família muito simples e eu precisava de dinheiro para fazer alguma coisa. E aí o empreendedor nato... O empreendedor surgiu em mim quando eu encontrei uma amiga que estudou comigo há muito tempo, que eu dava cola para ela, na época do cursinho. E aí encontrei, e aí, como é que você tá? O que você faz? Ela falou, eu sou dona de um box na Ceasa. Meu pai é dono de um box grande na Ceasa e eu tomo conta desse box. Aí eu, beleza, aí eu fiquei pensando, falei, ela tem um box na Ceasa. Eu falei, fui lá. Tudo bem, Alessandra? Aí ela, oi, Silmar, tudo bem? Eita, Alessandra, você pedia cola, hein? Te entregou. A Alessandra Sá. E aí... Ainda falou sobre o nome. Aí eu fui lá conversar com ela e falei assim, cara, me vende coco fiado. Aí ela falou, como assim? Eu falei, cara, me vende coco, eu vou entregar nos bares e à noite eu recebo o dinheiro dos cocos e no dia seguinte eu venho aqui e te pago. Ela falou assim, olhou pra mim e falou, eu confio em você. Chamou o gerente dela e falou, entrega os cocos que esse cara quer. Aí eu falei, quantos cocos você quer? Eu falei, não sei, me dá 100. Aí botei dentro de um carro do meu pai, saí e vendi 100 cocos. Peguei o dinheiro, no outro dia voltei e comprei 200 cocos. No outro dia eu voltei, eu vendia 500 cocos 3 vezes por semana. Entendeu? Então, para um jovem que não fazia nada, eu comecei a tirar uma grana disso. Aí eu comecei a ver que nessa época, há 25 anos atrás, todo mundo queria jogar videogame, mas não tinha onde jogar. E aí o que eu fiz? Eu comprei umas televisões velhas, uns videogames velhos e montei uma das primeiras locadoras de videogame. Então eu montei uma locadora de videogame na minha casa. Na garagem. Na garagem da casa. Meu pai ficou louco, porque ele chegou lá em casa, eu tinha mandado fazer e tal, não sei o que. Montei uma locadora de videogame. E vendia coco. E vendia coco na própria locadora. E vendia picolé. E vendia... Aí a coisa começou a andar e tal. Até que eu voltei pra faculdade. Tinha que ir full time na faculdade de medicina, né? Então eu voltei. Mas aí já tinha a ver do empreendedor, né? E isso aconteceu. E disso eu fiz muita coisa pra ganhar dinheiro durante a faculdade e tal. E montamos loja de roupa, tivemos franquia da Cacau Show, chegamos a ter 2 lojas da Cacau Show, e sempre no sentido de que a gente precisava empreender, trabalhar, dar certo, mas eu acho que tudo foi uma preparação. Eu gosto, Alcemar, quando a gente fala sobre as quebras, porque geralmente a gente olha e fala assim, fulano quebrou 1, 2, 3, mas peraí, nos Estados Unidos eles têm muito disso, né? Quando você quebra, você adquire experiência, você ganha, engrossa então o couro. Você gera crédito, aquela pessoa que nunca deveu, nunca fez nada, não existe. Então, essas quebras, elas trazem para você algo chamado experiência. Eu acho que para um empreendedor, uma característica fundamental é ter resiliência, porque à medida que você é esticado, à medida que você não
não quebra no sentido de continuar esperançando no seu propósito, na sua missão, você vai sendo aperfeiçoado ali. Então, eu acredito que quando a gente abriu a Cacau Show, uma franquia, a gente adquiriu um know-how de trabalho com franquia. Quando a gente fechou a franquia, abriu outra, montou outra, foi para a loja do vestuário, a gente tem uma loja de roupa juntos. Então, tudo isso foi nos permitindo aprender um pouquinho mais para que hoje, dentro desse empreendimento, que é o Instituto VOP, a gente tem mais assertividade com relação ao nosso propósito, né? Exato. Uma das pessoas que mais me inspiram dentro do empreendedorismo é um grande exemplo de empreendedorismo, Janguier Diniz, que é o presidente do Grupo Êxito. E ele conta ao longo da história dele, no livro dele, sobre as vezes que ele quebrou. Ele montou empresas e que quebraram. E isso deu para ele cada vez mais experiência. Expertise. Ampliou a expertise dele. E hoje ele é um cara que está aí na capa da Forbes, é um cara que tem um network gigantesco. Então eu acho que empreender é isso, é aprender ao longo das etapas que você vai passando. Etapas que vão te galgando a novos níveis, a novos níveis e a novos níveis. E eu acho que a gente vai sempre empreender. Nós estamos agora numa semente. E essa semente vai germinar e muito ainda. Eu tenho consciência disso. Gente, que bate-papo mais especial. Eu acho que a gente conseguiu tecer aqui uma inspiração através das vivências, através das quebras, através desse crescimento pessoal. E eu confesso para vocês que essa última pergunta, ela está sendo construída. Eu queria que a gente falasse um pouquinho, agora, como fechando aqui nosso Vopcast, sobre empreender com o seu cônjuge, uma pessoa que está com você. E aí? Eu acho que mais desafiador ainda, né? Eu acho que empreender não é fácil, né? Já tem todas as dificuldades. E empreender em casal, eu acho que é uma experiência muito bacana, é uma experiência muito construtiva. Na medida em que você consegue fazer a separação das coisas. Ou seja, estabelecer, isso é muito importante, estabelecer um contrato. Que contrato é esse? Um contrato em que ambas as partes saberão o lugar e a hora certa de falar sobre trabalho. Porque a gente é tentado, né, Alcimar, dentro de casa, a falar, olha, você viu isso, eita, essa situação, e trazer o ambiente de trabalho para dentro de casa... É nocivo. É nocivo. Uma das coisas que a gente tem que estabelecer é isso, a gente tem que estabelecer até o momento que a gente pode colocar. Olha, até aqui a gente pode colocar. A gente não pode pegar as contas, levar para cima da cama para pagar as contas. Não é isso, não é isso. Então precisa ter o ambiente de trabalho, precisa ter o local de trabalho, as reuniões de trabalho no trabalho. Dias de reuniões inaceitáveis que sejam desmarcadas por A mais B, são reuniões coerentes. A reunião é dia tal, hora tal, separado o tempo para essa reunião. Traçar metas, observar as metas, conferi-las, entendeu? Delegar. Não pode um querer saber tudo, o outro querer saber tudo, o outro querer resolver tudo. Então tem que ser delegado situações, delegado missões para que cada um resolva. Eu tenho um problema com controle, de querer, às vezes, querer colocar tudo muito certinho, controlar tudo. A gente é o oposto, porque o quanto que eu quero fazer isso, é o quanto ele eu entendo. Agora, compreender o outro, né, Alcimar? Eu entendo que um negócio ele só é verdadeiramente sólido quando ele não está na mão do dono. Não está 100% na mão do dono. Só funciona quando o dono está presente. Eu entendo que ele está errado quando acontece isso. Eu entendo que se o negócio depende exaustivamente que todas as decisões sejam feitas, sejam tomadas, sejam resolvidas pelo dono, esse negócio está fadado a ficar sempre muito pequeno. Para você escalar o negócio, você tem que saber delegar esse Ampliar negócio. O raio de delegar a função. Para que seja um negócio escalável, ele precisa que os heads apareçam. Os heads de cada área apareçam, que é o controlador, o administrador de cada área. Você vai ser o topo da pirâmide. É um funil invertido no qual você é o topo da pirâmide e para ali as coisas vão chegar a você. Eu acredito que uma empresa cresce sólida quando o dono não precisa estar dentro o tempo todo de olho nela. E quando é a esposa e o marido?
Quando a esposa e o marido existem as dificuldades, mas também existem as facilidades. A gente se entende, a gente se conhece, a gente sabe no olhar do outro quando uma ideia foi aprovada ou não, quando aquilo vai alegrar ou não, quando aquilo alegra o teu coração, quando aquilo está dentro do propósito ou não. Quando eu lanço uma ideia que não está dentro do teu propósito, eu já conheço no olhar se essa ideia vai ser aprovada ou não. E da mesma forma você comigo. Então a gente tem uma simbiose muito maior e a possibilidade de dar certo, se forem estabelecidos os limites, as regras, a comunicação, é muito maior. Né? A gente deu aqui uma dica de um livro, Princípios, do Ray Dalio, muito bom, precisa ler esse livro. E outro do Rosenberg, Comunicação Não Violenta, fica a dica desses 2 livros incríveis. Alcemar, quero agradecer a sua presença ilustre nesse VOPcast, falando sobre empreendedorismo na área da saúde. Acho que a gente navegou aí muito bem por várias vertentes, até falar de casal empreendendo juntos. E muito obrigada por me inspirar, né? Obrigada por me encorajar a romper sempre. E obrigada por transbordar aqui na vida de tantas pessoas. Eu acho que é isso. Obrigado também. Eu acho que o empresário que ele quer ser um empresário de sucesso, ele precisa entender que ele precisa transbordar na vida das pessoas e buscar transformação. Se você quer ter um negócio que só vai ser útil, só vai favorecer, só vai transformar a sua vida e a vida da sua família, esse negócio fatalmente não vai acontecer, fatalmente não vai crescer. Agora, se você pensa em trazer transformação, em transbordar na vida dos outros e crescer cada vez mais, trazendo esse processo de transformação junto contigo, escalando essa transformação para mais pessoas, esse negócio, sim, vai ser um empreendedorismo de verdade. Muito obrigada! Encerrando aqui o nosso VOPcast, eu quero deixar essa mensagem especial para você. Cuidar, inspirar, transformar. Esse é o nosso objetivo aqui. Muito obrigada. Tamo juntos. Próximo episódio em breve.